Imagens chocantes vêm deixando pessoas perplexas. Terroristas de um grupo chamado Hamas invadiu Israel, deixando milhares de pessoas mortas e feridas, além de inúmeros reféns capturados, entre eles mulheres, crianças e idosos, que levaram o governo israelita a iniciar uma ofensiva imediata e sem precedentes na faixa de Gaza, onde o conflito se estende até esse momento. Mas por que esse local tão sagrado para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo se tornou palco de terroristas e um campo minado de guerra? Por que os árabes e os judeus estão em constante conflito? Entenda nesse vídeo. Por que Israel e a Palestina estão em guerra? Qual é o motivo histórico para esse conflito? Vamos bibliografar para você. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo e está situada no oeste da Ásia, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Quando alguém visita a histórica cidade de Jerusalém, é possível contemplar uma imensa cúpula dourada conhecida como Domo da Rocha, uma construção erguida pelo califa Abd al-Malik no século VII. Essa estrutura está localizada no Monte do Templo, que após a conquista da cidade pelos muçulmanos, se tornou a esplanada das mesquitas. No mesmo local, foi construída a mesquita de Al-Aqsa, considerado o 3º lugar mais sagrado para os muçulmanos, depois de Meca e Medina. Mas atualmente Jerusalém está sendo o epicentro de um dos maiores conflitos atuais do mundo moderno, o conflito entre Israel e a Palestina. Esse conflito se agravou no século XX, com a fundação do Estado de Israel. No entanto, para compreendermos de maneira mais abrangente a complexidade desse acontecimento, é necessário retroceder ao contexto histórico bíblico. Segundo a tradição, Abraão é considerado o pai fundador das 3 principais religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E de acordo com o livro de Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia, ele era visto como um homem justo e abençoado por Deus. Porém, mesmo com a promessa de que se tornaria o pai de uma grande nação, Abraão não podia ter filhos, porque Sara, sua esposa, era estéril. Diante dessa situação, Sara ofereceu sua serva egípcia chamada Agar a Abraão, na esperança de que o patriarca pudesse ter o filho da promessa com Agar. Abraão então concordou e teve um filho chamado Ismael com sua concubina, enquanto Sara finalmente concebeu e deu à luz a Isaac, seu 2º filho. E é aqui que começa a rivalidade entre esses 2 povos, com a questão da bênção de Abraão, que era uma parte crucial da herança espiritual e material desses povos. No livro de Gênesis, Abraão deu sua bênção a Isaac, seu herdeiro legítimo, já que a promessa de Deus foi feita para o filho nascido entre ele e Sara. Porém, por causa disso, Ismael foi rejeitado e considerado um filho nascido da escrava, e portanto, não teve o mesmo status na herança. Mas para a religião islã, Deus também teria abençoado Ismael e sua mãe Agar, quando ambos foram deixados por Abraão na região deserta de Meca, e segundo o Alcorão, Ismael e Agar seriam os descendentes do povo árabe, enquanto Isaac o ancestral dos judeus. Portanto, Ismael e Isaac se tornaram figuras centrais na história da relação entre judeus e árabes, e essa história bíblica também é uma parte importante do contexto geopolítico e religioso que influencia o conflito entre esses povos na região atualmente, já que ambos os grupos reivindicam raízes ancestrais e direitos históricos à Terra Prometida. De acordo com a tradição judaica, a Terra Prometida foi dada por Deus a Abraão e seus descendentes, incluindo o povo judeu, mas para a tradição islâmica, a Terra Prometida é de ambos os lados, e não é vista de forma exclusiva como sendo parte de um grupo étnico específico, mas sim como uma terra abençoada que deve ser respeitada e reverenciada pelos muçulmanos. Seguindo a história, os israelitas conquistaram a região ainda no Antigo Testamento e estabeleceram reinos judaicos por lá, incluindo o reino de Israel e o reino de Judá, que eventualmente foram conquistados por impérios estrangeiros, como o Império Romano. A destruição do 2º templo em Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. marcou um ponto de virada na história judaica. Os judeus foram dispersos, dando início à diáspora judaica. Durante a diáspora, comunidades judaicas se espalharam por várias partes do mundo. Por séculos, a região que hoje é Israel e a Palestina esteve sob o controle do Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou em colapso e a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido um mandato sobre a Palestina. A Declaração de Balfour, em 1917, expressou o apoio do governo britânico à criação de um lar nacional judaico na Palestina, causando tensões entre as comunidades judaicas e árabes na região.
Foi então que a ONU propôs um plano de partição em 1947, que dividiria a Palestina em um estado judeu e árabe. Porém, os líderes árabes rejeitaram o plano, enquanto os líderes judeus aceitaram. Isso levou à chamada Guerra da Independência de Israel, que resultou na criação do Estado de Israel em 1948. E desde então, conflitos subsequentes ocorreram entre os dois povos, como a Guerra dos 6 Dias em 67 e a Guerra do Yom Kippur em 73, que aumentou as tensões e as disputas territoriais locais. Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia durante a Guerra dos 6 Dias, o que tem sido uma fonte contínua de conflito, já que os palestinos reivindicam a Cisjordânia e a Gaza até hoje, como parte de um futuro Estado palestino. Em resumo, o conflito entre Israel e a Palestina é profundamente arraigado em questões territoriais, religiosas e políticas, que não são fáceis de resolver. Várias tentativas de paz foram feitas ao longo dos anos, mas um acordo definitivo permanece esquivo. A situação continua a evoluir e escalonar cada vez mais, com episódios de violência de grupos extremistas e questões relacionadas aos direitos humanos de ambos os lados, como visto essa semana nos noticiários. E sem sombra de dúvidas, o fim dessa guerra histórica está longe de acabar. Independentemente de seu posicionamento em relação a ambos os lados, o que estamos presenciando neste momento é uma tragédia que envolve o sofrimento de pessoas inocentes, israelitas e palestinos, e é por essas pessoas que devemos orar e levantar um clamor pela paz, pelo fim das tensões e pelo apaziguamento da situação. Esse conflito já tirou a vida de muitas pessoas e vem causando não só o sofrimento e a privação do direito da vida, mas perpetuando um ciclo interminável de ódio e violência por causa de política e religião. O terrorismo é abominável e nunca será o caminho para a paz. O terrorismo é injustificável e deslegitimiza qualquer causa. Grupos extremistas precisam acabar. Nós sabemos que a paz não significa apenas a ausência de conflito armado e que ela pode parecer inatingível em momentos como este, mas a história nos ensina que soluções pacíficas podem ser encontradas mesmo em situações calamitosas e aparentemente insolúveis. Portanto, tenhamos fé que todas as partes envolvidas demonstrem disposição para o diálogo e a negociação, e que a justiça seja feita para esses criminosos que tiraram a vida de tantas pessoas inocentes. É crucial que líderes e comunidades de ambos os lados se comprometam a superar suas diferenças e a lutarem por esse bem comum, que é o fim de grupos terroristas. Isso envolve compromissos difíceis e concessões, mas a alternativa é e sempre será o caos e a destruição. Com isso, podemos concluir que todos os seres humanos merecem viver em paz, independentemente de sua origem étnica, religiosa ou nacionalidade. A paz não deve ser apenas um desejo, mas uma necessidade urgente para a civilização e para o mundo. Se você chegou até aqui, peço que se inscreva nesse canal para nos ajudar a crescer cada vez mais nessa plataforma. Conto com sua contribuição, mas agora eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo. A todos, tchau!